pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte da aula de artrópodes, né? Os animais de patas articuladas. A partir de agora, então, nós vamos começar a estudar os grupos atuais desses artrópodes. Bora lá! E aqui, então, nós temos o resumo do que nós vamos ver dos grupos, né? Das classes de artrópodes. Então, a gente tem os aracnídeos, os crustáceos, os insetos, os diplópodas e os quilópodas, tá? Eles vão se diferenciar de acordo com a presença ou ausência de quelíceras. Não sei se vocês perceberam, os aracnídeos estão dentro do subfilo queliceriformes, né? Por quê? Porque eles são os únicos que têm quelíceras. Nós vamos ver qual a importância das quelíceras. Todos os outros são ausentes das quelíceras. Contrapondo, né, a mandíbula, ela está ausente nos aracnídeos, mas presentes nos demais, ok? A divisão do corpo, como eu já falei, tem uns que vai ser dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Tem outros que vão ser divididos em cefalotórax e abdômen, principalmente os crustáceos, tá? Cabeça, tórax e abdômen é um grupo muito pequeno de crustáceo que tem, ok? Então, basicamente, crustáceo, cefalotórax e abdômen e assim por diante. Queria que vocês se atentassem bastante no número de pernas e de antenas, tá? Por exemplo, aracnídeo são os únicos que não têm antenas, ok? Os crustáceos são os únicos que têm 2 pares de antenas. Todos os outros têm um par, ok? Os aracnídeos são os únicos que têm 4 pares de patas, ou seja, tem 8 patas. Os insetos são os únicos que têm 3 pares de patas. Isso é importante, mas ao longo da aula a gente vai diferenciando, ok? Depois, se vocês quiserem dar um print, tem no livro de vocês aquela tabelinha, eu copiei do livro de vocês. É importantíssimo que vocês tenham e memorizem, ok? Então, nós vamos para a primeira classe, a classe dos aracnídeos. Quem estão aqui, né? Os carrapatos, as aranhas, os escorpiões, o cravo do seu nariz. Sim, o cravo que tem no seu nariz é um aracnídeo, é um ser vivo. Esse aqui, ó as patinhas do nosso amigo cravo, tá? E o cravo é um tipo de ácaro. O ácaro, esse aqui, gorduchinho, que é o causador da sarna, tá? E esse ácaro que fica nos colchões, que fica aí no pó, né? Que é o que causa alergia. Ah, eu tenho alergia a ácaro, né? Esse daqui. Observem, principalmente aqui dá para ver na aranha, os 4 pares de patas, todos têm, tá? E olha aqui no carrapato, 1, 2, 3, 4 pares, então são 8 patas, e eles não têm antenas, ok? Não têm antenas. Eles são principalmente terrestres, são dioicos, ou seja, macho e fêmea, tem fecundação interna e o desenvolvimento é direto. O que é desenvolvimento direto? Isso é muito importante, porque o inseto vai ser indireto. Direto, ele não tem estágio larval. Quando o bebezinho nasce, ele já tem as características de adulto, ok? Então, isso é desenvolvimento direto. Bom, muitos livros trazem que os aracnídeos são divididos em cefalotórax e abdômen. Lembra, a cabeça fundida no tórax? Isso é comum nos livros, ok? Tanto é, nas figuras aparecem assim normalmente. Hoje, atualmente, os cientistas descobriram que esse cefalotórax, na verdade, não é exatamente a fusão da cabeça e do tórax, né? Então, não corresponde exatamente ao cefalotórax. Por isso que hoje é mais correto chamar essa parte anterior da fusão da cabeça com o tórax de prossomo, né? Somo, corpo, pró, né? Antes, e opistossomo. Tá? Então, o corpo é dividido em prossomo e opistossomo. Eu coloquei entre aspas aqui, né? Cefalotórax e abdômen, para vocês só imaginarem que corresponde mais ou menos ao cefalotórax e ao abdômen, ok?
Como eu já falei para vocês, eles têm 4 pares de patas, ok? 1 par, 2 pares, 3 pares e 4 pares, ok? Eles não têm mandíbula, ok? E no lugar, eles vão apresentar duas estruturas. As quelíceras, que elas são mais na frente, ok? Menorzinhas aqui, geralmente. E os pedipalpos, os palpos que estão mais na lateral, perto das patas, tá? Então, ó, a quelícera tá aqui no centro e os palpos nas laterais. Observem aqui no nosso amigo escorpião as quelíceras menores e eles têm um palpo gigante, né? Não sei se vale a pena, se é muito idiota falar, né? Mas o ferrão, né, do escorpião, ele está perto do ânus, ok? Esses palpos, eles servem inclusive para ajudar na cópula, na reprodução dos escorpiões. Então, vamos lá. Vamos falar da quelícera. A quelícera nos artrópodes tem várias funções. Alguns servem para inocular veneno, manipular, rasgar, triturar alimento, tá? Serve para carregar os seus ovinhos, os filhinhos, tá? E também ajuda para cavar buraco. Então, vejam que é bombril, é mil e uma utilidades, tá? Os palpos, ou também chamados de pedipalpos, nas aranhas são utilizados para segurar o alimento, para ajudar, né, a levar na boca. E, como eu falei, no caso dos escorpiões, ele ajuda na cópula, na reprodução, ok? Observa, gente, que todas as patas, elas partem do prossomo, tá? Do cefalotórax. Não tem pata no abdômen, é bem visto aqui na nossa amiga aranha, né? Ó, o abdômen, ele não parte patas, as patas partem do prossomo, tá? E as aranhas, né? A gente chama de aranhas fiandeiras, são essas aranhas, então, que produzem as teias, né? Tem glândulas aí perto do ânus para produzir as teias. E agora a gente vai para o segundo grupo. Então, a gente viu os aracnídeos, agora a gente vai para os crustáceos, tá? Crusta, crosta, ácio semelhante. Então, semelhante à crosta, tá? Por quê? Porque além do exoesqueleto de quitina, alguns crustáceos têm uma deposição de carbonato de cálcio, CaCO3. Quem não sabe o que é CaCO3, carbonato de cálcio. Então, às vezes o esqueleto externo deles é mais rígido ainda, tá? Como eu falei para vocês, a grande característica deste grupo, que é o único grupo dos artrópodes a ter 2 pares de antenas, ou seja, 4 antenas, ok? Na região cefálica da cabeça, tá? 2 pares. Nenhum outro grupo de artrópode tem. Os aracnídeos não têm e os outros só têm 1 par, beleza? Podem ser aquáticos ou terrestres úmidos. Sabe o tatuzinho de jardim pequenininho que enrola lá no teu jardim? Isso é um crustáceo, ok? Do resto a gente conhece mais aquático, né? O caranguejo, a lagosta, o siri, né? As cracas do Jack Sparrow lá do filme, né? Então, esses todos são os animais. Ana, qual que é a diferença do caranguejo e do siri? A forma do corpo, tá? É diferente. E tá vendo essa última patinha? Essa última patinha do caranguejo, ela é semelhante às demais patas, tá? Já do siri é na forma de remo, ó. Beleza? Então, a patinha é a principal característica. O siri, a última patinha é achatada e no caranguejo, não. Lembrando que neste grupo, o número de patas é variável, tá? Então, pessoal, como a gente já falou, e agora a gente vai falar um pouquinho mais calmo, né? Então, anotem aí, não tem quelíceras, os únicos que têm quelíceras são os aracnídeos, tá bom? Tem as mandíbulas, ok? A grande maioria, anotem também, os crustáceos é dividido em cefalotórax e abdômen, vejam esse camarão aqui embaixo, ó, cefalotórax e abdômen, e o número de pernas, de patas, varia. Então, por exemplo, no caso do camarão, da lagosta, eles têm 10 pares de patas, tá? 5 no tórax e 5 no abdômen. Já no caso do caranguejo, do siri, eles têm 5 pares, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
sendo que a pata mais anterior, ela é transformada em pinça, mas é perna, ok? Não é mão, mas muita gente acha que é a mão, né? Não existe essa divisão de mão e de pé, né? Então, são as patas. A pata mais anterior, ela é forma de pinça. E lembrando que são os únicos grupos dos artrópodes que têm 2 pares de patas. A grande maioria é dioico, ou seja, macho e fêmea, mas se for hermafrodita, a fecundação é cruzada. Né? O que isso significa? Que eles não se autofecundam, tá? E diferentemente dos aracnídeos, né, a maioria tem desenvolvimento indireto. O que é isso? Tem o estágio larval, de larva. Não é que nasce e já está parecendo um caranguejo, né? Então tem esse estágio larval. Observe que bonitinho esse preto aqui, ó, que está no abdômen do caranguejo. O abdômen do caranguejo é revertido para baixo do tórax, tá? Então ele esconde o abdômen. São os ovinhos, os filhinhos dele, ok? E muitos crustáceos, como os camarões, eles têm olhos compostos. Esses olhos compostos são um pouquinho mais evoluídos, porque eles têm como se fossem lentes, que são muito sensíveis à luz, né? Então, isso faz com que eles se guiem de uma forma melhor, ok? Essas lentes são chamadas de omatídeos, eu até coloquei aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução dos artrópodes, né? Que a gente viu aí a classificação geral. Vimos os aracnídeos, vimos os crustáceos e agora bora ver os insetos. Um beijo e até a próxima!